Olá, eu me chamo Patrícia Fraga, sou biomédica integrativa e eu vou explicar para você nesse vídeo como funciona a nossa consulta e o nosso tratamento. Você vai ter uma experiência comigo muito diferente da medicina tradicional, onde a gente tem o objetivo de trazer para você a sua energia de realização de volta. Sempre falo que muitas pessoas acham que são procrastinadoras, que não estão fazendo o que deveria estar fazendo na vida, mas não é porque não tem vontade ou não tem motivação, não tem energia para realizar nada. E o nosso objetivo é trazer essa energia de volta. O nosso tratamento ele é dividido em 3 fases. A primeira fase a gente vai limpar, a segunda fase a gente vai nutrir e a terceira fase a gente vai potencializar. A primeira coisa que a gente precisa é descobrir como está o seu corpo, de uma forma diferente que a medicina tradicional vem trazendo há muito tempo. Com certeza já aconteceu, ou contigo, ou com uma pessoa muito próxima, de não estar se sentindo bem, pegar os seus exames, levar no médico e o médico dizer que tá tudo certo, sendo que você não está se sentindo bem. Por que que isso acontece? A medicina tradicional avalia os seus exames de sangue através dos valores de referência, que eles são calculados com uma amostra grande da população, que podem ser com pessoas saudáveis e somando pessoas doentes. Então não significa que é o valor ideal. Quando a gente olha lá uma vitamina B12, que é tão importante para você ter energia, cognição, memória, e aí ele tá lá a partir de 200, 300 é o suficiente? Não é. Com certeza, se você tem essa numeração, até 400, 500, você não tem energia, você se sente muito cansado. A gente vai elevar isso lá para 700, 800, 900, números muito maiores. A vitamina D puxa tantas pessoas em depressão, sem energia, cansada, ficando doente o tempo todo, desenvolvendo câncer, desenvolvendo depressões gravíssimas com a vitamina D, que na verdade já é considerado um hormônio, tão baixo, assim a partir de 20 não é o suficiente, você tem que estar em 60, 80, 90, números muito mais altos. Então a medicina integrativa, ela avalia pelos valores ideais, que são valores muito mais altos que a medicina tradicional. E isso é um dos pontos principais da nossa consulta, além de outros exames que eu vou fazer presencialmente com você. A gente começa fazendo um exame de bioimpedância. No exame de bioimpedância, até talvez você já tenha feito quando você foi começar uma academia, né, ou ter feito com um fisioterapeuta, a gente vai ver qual a porcentagem de massa magra e massa gorda no seu corpo. Qual é o número indicador de gordura visceral, que também é a gordura mais difícil de perder e é a causadora de grandes doenças. Então, nesse exame de bioimpedância, eu consigo ver como que está essa porcentagem no seu corpo, porque a gente precisa sempre aumentar a massa magra. Quanto mais massa magra a gente tem, que é musculatura, mais a gente está saudável. Esse é o primeiro exame que eu vou fazer em ti. O segundo é de biorressonância. Com uma amostra de urina, eu consigo identificar, analisando o seu microcosmo, quais são os alimentos que estão te causando intolerância alimentar. Alimentos que até teoricamente te fariam bem, como brócolis, tomate, mas pode por alguma razão estar te causando uma intolerância, além dos que dão mais restrição, que é o glúten, trigo, o óleo de soja ou até a própria soja, amendoim, milho, o leite, são alimentos que é comum dar intolerância a muitas pessoas pelo excesso de consumo que a gente fez ao longo da vida e a transmutação desses alimentos originais. Então eu vou entender como esses alimentos, quais são os elementos que estão te fazendo mal, para a gente poder retirar ele da sua alimentação e tratar você através do tratamento do seu sistema digestivo. Então não só a digestão no estômago, como também a nutrição da absorção desses alimentos através do intestino. Então, esse exame de biorressonância, a gente consegue entender quais metais, toxinas, parasitas que estão dentro do seu corpo. O próximo exame que eu vou fazer, tudo na mesma consulta, é o Bioel, que é um exame de bioenergética. É um equipamento construído por um russo, já validado e utilizado no mundo inteiro, onde através do conhecimento da medicina chinesa, a gente vai avaliar a energia de todos os seus órgãos, células, tecidos, todos os seus sistemas. E ali ele vai indicar o que já está desregulado ou o que está manifestando, o que já está manifestado
e o que vai se manifestar ainda através de o órgão estar com muita energia demais do que deveria ou menos, está com deficiência. E aí a gente já consegue ter grandes sinais do que está acontecendo com o seu corpo. Inclusive, dessa forma, a gente consegue identificar muitos sintomas que você, muitas causas de sintomas que você está tendo que a medicina tradicional não consegue chegar. Então, é algo de muito valor, porque você consegue ver o que está se manifestando no seu corpo e fazer um preventivo para que isso não piore. A gente não precisa esperar a doença explodir, a gente pode resolver antes. Análise dos exames laboratoriais, também nessa consulta eu vou fazer através dos valores ideais, e a microscopia do campo claro e campo escuro, que é a cereja do bolo dentro do nosso momento, porque eu vou tirar uma gotinha do sangue bem, mas assim, é nada, bem pouquinho mesmo, e colocar no microscópio na hora. Você vai ver as suas hemácias, o seu sangue, as suas células, e você vai conseguir olhar no momento como que elas estão, porque ali elas ainda estão vivas por alguns minutos, pelo formato, pelo tamanho, pela coloração. A gente consegue ver o que está faltando no seu corpo e o que está desregulado. Puxa, se você está desenvolvendo alguma disfunção no fígado, a gente já consegue ver. Se você está tendo envelhecimento acelerado, a gente já consegue ver. Se você está super oxidado, que é assim, ó, um campo fértil para desenvolver doenças, a gente já consegue analisar também. E principalmente o desenvolvimento de doenças autoimunes, se já aconteceu ou antes delas acontecerem. Vou te dar um exemplo muito simples, que é bem comum, que quando você está desenvolvendo intolerância alimentar em alguns alimentos e você não está tendo a digestão correta, nem a absorção desses nutrientes no intestino, as proteínas de alguns alimentos, por exemplo, leite, que muitas pessoas tomam leite sem lactose achando que tá tudo bem e na verdade não está, porque o leite tem uma proteína chamada caseína e essa proteína não é possível retirar do leite nem neutralizar e infelizmente muitas pessoas estão desenvolvendo intolerância. Eu não tô falando alergia, tá? Eu não tô falando de doença celíaca, que é algo muito mais grave. Tô te falando de você ter intolerância. O nosso intestino, ele tem todas as células assim juntinhas e quando a gente consome uma proteína que o nosso corpo não fez a absorção, ela machuca essa parede do intestino. E aí o que vai acontecer? Ela vai se infiltrar pela parede do intestino e vai aparecer na corrente sanguínea. E se isso está acontecendo, a gente consegue ver na microscopia de campo escuro. Por isso que é algo muito diferente da medicina tradicional. É um exame difícil de encontrar, mas que eu vou fazer na hora e a gente já vai entender que grau que isso tá dentro do seu corpo, tá? Eu falei do leite, mas de repente pode ser a carne, mas de repente pode ser o glúten, que causa em casos mais graves a doença celíaca, mas pode ser que você esteja só com uma intolerância. E a gente vê isso porque na microscopia aparecem cristais, o que significa que o seu corpo tá deixando passar do intestino para a corrente sanguínea. E isso faz com que as doenças autoimunes sejam desenvolvidas. Então, por muito tempo foi dito que doenças autoimunes não tinham cura. Mas, na verdade, elas têm sim, tratando o intestino. Até doenças neurodegenerativas, trazer qualidade de vida para quem tem outros tipos de doença, como o Alzheimer, ou quem tem um TDAH, quem tem autismo. Claro, eu tô dando exemplo aqui de doenças mais graves, mas pode ser que você não tenha nada disso, mas você sinta uma dor no abdômen depois que você depois que você almoça, depois que você janta, depois que você come um lanche, fica sentindo uma dor, uma coisa estranha na barriga que você não sabe, se sentindo muito cansado, sem energia. Pode ser que você esteja com cristais no seu sangue. A microscopia de campo escuro a gente faz junto com a de campo claro, aonde a gente também tem essa análise da gota do teu sangue e a gente consegue ver se estão sendo desenvolvidas doenças de pele, que excesso de toxinas que você tem no seu corpo, falta de vitamina C, se o teu sono não está reparador, se está desenvolvendo alguma doença cardíaca. Isso a gente consegue verificar na microscopia de campo claro. Tudo isso ao vivo, né? E você mesmo vai enxergar e vai ter as respostas para aquilo que você sente.
às vezes você tá sem energia, cansado, né, querendo alcançar tantos objetivos na sua vida, mas você não consegue porque você não tem energia para fazer nada. Até se você está utilizando remédios com muita frequência, eu sempre tenho dores de cabeça, ou eu tenho a necessidade de tomar um antidepressivo, tomo há muitos anos, puxa, não tá resolvendo, né? Eu tomo remédio para colesterol, remédios que normalmente as pessoas tomam por muitos anos, tratando, fazendo essa limpeza, essa nutrição. E esse tratamento, a gente consegue, né, retirar esses remédios e você não ser refém disso ao longo da vida, mas principalmente ter energia. A partir dessa consulta presencial que a gente faz, vai ser definido um plano de tratamento para você, que ele tem 3 fases, que é limpar, nutrir e potencializar. Para você entender o limpar, né? Imagina que você, com certeza, você ou já teve um peixe com aquáriozinho, ou você teve alguém que tinha um peixe e você viu. O aquário sujo com aquela água meio turva e o peixe, se ele ficar ali, ele vai ficar doente, ele vai morrer. O que a medicina tradicional faz? Ela vai lá e trata o peixe, mas nunca troca água. Se você não troca água e deixa essa água limpa, o peixe vai ficar doente o tempo todo e você nunca vai melhorar. Então, o que a gente faz é limpar a água, começando por um processo de desparasitação. Então, se você se sente cansado, não dorme bem, estufamento abdominal, não digere bem a comida, se você se sente muito irritado, se você tem dificuldade de ter uma noite de sono reparadora, se você tem dificuldade de ir no banheiro, que é uma dificuldade comum, principalmente entre as mulheres, ou tem muita diarreia, enfim, muitos dos sintomas que você tem, com certeza é pela necessidade de desparasitar, está com vermes e parasitas. A gente dá remédio de vermes para as crianças, a gente dá para os nossos animais o vermífugo e nós adultos esquecemos de nos tratar e de tomar eu não indico medicação, no caso indico uma tintura, que a gente vai fazer isso de forma natural. E você vai ver que se você quer emagrecer, o processo é muito mais fácil. Como é que você vai emagrecer se o fato de ter parasitas no seu corpo vai fazer com que você sinta muita vontade de comer, não tenha sensação de saciedade e queira muito comer doces, né? Tinha uma expressão que minha mãe falava quando eu era pequena, que ela falava que eu tava bichenta, né? Tá bichenta, tem que tomar remédio de vermes, tá com muito desejo, tá querendo comer muito doce. Então, nossos ancestrais já sabiam, né? E é exatamente isso que acontece. Então, a gente vai limpar o seu corpo de toxinas, de também metais que a gente vai tomando, ingerindo e acessando por diversas coisas que a gente faz nos nossos hábitos, que a gente precisa tirar esse excesso de metais do corpo, as toxinas, inserir mais água e fazer essa limpeza do campo, do terreno biológico. O nosso segundo passo é nutrir com as vitaminas e minerais que a gente não vai encontrar na alimentação, mas que a gente precisa e são fundamentais. Inclusive, muitas pessoas já fazem reposição da vitamina D, que é uma das mais importantes, mas o número no exame não sobe. Por que não sobe? Porque a gente tem que fazer reposição com vitamina A, com vitamina E, com vitamina K2 e também o magnésio. E aí a vitamina D3 vai ser absorvida e biodisponibilizada no corpo corretamente. Então, só tomar a vitamina D não é o suficiente. Tomar via oral não dá muito efeito. A gente pode tomar em forma oleogenosa sublingual, que tem uma absorção muito melhor. A gente faz isso com pastilhas sublinguais, a vitamina B12 também, e aí fazendo a absorção correta. Fazendo todo esse ajuste de vitaminas e minerais, a gente chega para a terceira fase, que é potencializar com a reposição hormonal através de hormônios bioidênticos. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um pouco de restrição, que ouviram falar mal de reposição hormonal, mas é que é comum a medicina tradicional indicar os hormônios que vendem na farmácia, que eles não são idênticos, eles são tipo o hormônio. E é óbvio que não vai ter uma absorção correta no corpo, pode causar vários efeitos colaterais. Dessa forma, a gente vai fazer a reposição com hormônios bioidênticos e para isso, já que eu sou biomédica, eu tenho uma parceira médica que ela vai fazer a análise de seus exames
e prescrever os hormônios corretos que você precisa, principalmente a testosterona, que mesmo nós, sendo mulheres, precisamos muito dessa reposição. Não só para ter energia no corpo para realizar, quanto para emagrecer mais rápido, aumentar a nossa massa magra com mais facilidade e ter a tão necessária libido, né? Para a gente conseguir ter relações melhores e nos sentir melhor para realizar todos os nossos projetos. Então, nessa consulta, é uma consulta que vai durar ali entre 1h30 a 2 horas, onde a gente, com muita calma, tranquilidade, paciência, vamos conversar sobre você, vamos entender aquilo que você está passando, vamos entender as suas necessidades e montar um plano de tratamento especialmente para aquilo que você precisa, que seja ter mais energia, mais libido, emagrecer, conseguir emagrecer de uma forma que você mantenha, que não faça efeito rebote depois e que você tenha mais felicidade na sua vida, não é isso? É um processo, é um início, a gente não consegue resolver tudo em um mês, mas a gente consegue criar um plano para você a curto, médio e longo prazo para você ter a sua energia de volta. Eu espero que dê certo da gente se encontrar.